Mais um vídeo de exercícios, questão agora de número 121, falando dos direitos políticos. A respeito dos princípios constitucionais eleitorais, assinale a alternativa correta. Gabarito, letra A. Pelo princípio da elegibilidade, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. A gente viu, pessoal, sobre a inelegibilidade. Artigo 14, parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Por isso a questão está correta. Agora, as outras, por que estão erradas? Letra B. Em rol exaustivo são condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral e o pleno exercício dos direitos políticos. Por que isso está errado? Porque não é em rol exaustivo, não é taxativo. Nós temos, por exemplo, a maioridade. Uma pessoa de 15 anos não pode ser eleita. Então, neste caso, não pode nem votar. O rol não é exaustivo, não é taxativo para condições de elegibilidade. Letra C. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos não poderão ser reeleitos para o novo período subsequente. Essa palavra não mata a questão, porque eles podem sim, conforme o artigo 14, parágrafo 5º. Os presidentes da República, governadores, prefeitos, eles poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Voltando à questão, a letra D. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 3 meses antes do pleito? Não são 3 meses. 6 meses, esses cargos de executivo devem renunciar 6 meses antes, pelo menos, para concorrer à reeleição. Voltando à questão, letra E. No território da jurisdição de titular, os cônjuges dos governadores são inelegíveis, sem exceção. É o contrário. No território, são elegíveis no território da jurisdição do titular. Os cônjuges dos governadores são inelegíveis e possuem exceção. Vamos para o texto da Constituição que a gente vai entender. Olha, são inelegíveis no território da jurisdição do titular. O cônjuge e parentes consanguíneos, etc., até segundo grau, por adoção do presidente da República, de governador do Estado. Essa é a regra, são inelegíveis. E quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, se o cônjuge do governador já é titular de um mandato eletivo e é candidato à reeleição, então ele pode. Então, está totalmente ao contrário da questão. A questão fala que é elegível e sem exceção, é inelegível e possui exceção. Questão de número 122. Excetuando-se os portugueses equiparados, o estrangeiro no Brasil, qual a resposta correta? Letra C. Não pode votar nem ser votado. Estrangeiro não possui a cidadania brasileira, portanto não pode votar nem ser votado, com exceção dos portugueses que são chamados quase brasileiros. Pelo trato de reciprocidade, eles podem votar e até concorrer a alguns cargos, não todos. Questão de número 123. De acordo com a Constituição Federal, um brasileiro naturalizado, analfabeto com 21 anos de idade e residente do Brasil. Qual a resposta? Gabarito. Letra A. Não é obrigado ao alistamento eleitoral e ao voto, sendo ainda inelegível. A gente acabou de ver que eles analfabetos, são inelegíveis. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Portanto, ele não é obrigado ao alistamento eleitoral e ao voto, sendo ainda inelegível. Então, vimos aqui que ele é inelegível. Agora, não é obrigado ao alistamento eleitoral e ao voto? Eu não disse que é proibido, eu disse que não é obrigado, ou seja, é facultativo. Portanto, alistamento e eleitoral e voto, artigo 14, parágrafo 1º, são facultativos para os analfabetos. Então, guarde isso. Não é obrigado ao alistamento eleitoral e ao voto, sendo ainda inelegível, de acordo com a Constituição Federal, um brasileiro naturalizado analfabeto. Tranquilo, 21 anos já tem a possibilidade de votar e concorrer a alguns cargos. Mas as regras são essas: inelegíveis e facultativo o alistamento e o voto.
Questão de número 124. Considere que Ana seja casada com o presidente de determinada Assembleia Legislativa Estadual e João seja casado com a vereadora da capital desse mesmo estado. Nessa situação hipotética, não há impedimento legal para que Ana e João se candidatem a cargo de vereador da citada capital. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Pessoal, isso é chamada inelegibilidade reflexa. Só que essa inelegibilidade reflexa se aplica apenas aos cargos do executivo. Ana é casada com o presidente de uma Assembleia Legislativa, é um cargo legislativo. E João está casado com a vereadora da capital. Vereadora também é legislativo. Então, nessa situação, realmente não há impedimento legal para que eles se candidatem a cargo de vereador da citada capital. Por quê? Porque a inelegibilidade reflexa se aplicará apenas para os cargos do executivo. Se os seus cônjuges fosse ali o governador, fosse o prefeito, aí não poderia. Mas são cargos legislativos, não se aplica essa inelegibilidade. Questão de número 125, questão de 2015. O militar alistável é elegível e se contar com mais? Qual a resposta correta? Letra A. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se for eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Artigo 14, parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, será afastado da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Está de acordo? Esse item 2 aqui é a nossa resposta. Pessoal, essa é uma questão polêmica a respeito do militar. O militar, ele não pode filiar a partido político, mas o TSE já decidiu que basta o registro da candidatura para que ele possa concorrer. Ele vai ter seu número na legenda ali e será candidato. Nessa hipótese, se ele tiver com menos de 10 anos de serviço, repetindo, se ele contar então, se o militar tiver menos de 10 anos de serviço, ele deve se afastar da atividade, ou seja, vai desligar do serviço militar. Se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ser agregado. Essa é a palavra que você tem que memorizar para a prova. Ele vai ser agregado pela autoridade superior e automaticamente passar para reserva, passar para inatividade no ato da diplomação. Então a questão correta é essa. Com mais de 10 anos, ele será agregado. Menos de 10 anos, desliga do serviço militar. Aí quando eu fiz o vídeo, a aula teórica, me perguntaram, e se ele tiver 10 anos, nem menos nem mais? Olha, se ele tiver 10 anos, ele tem mais. Se ele completou 10 anos, se ele tiver 9 anos e 364 dias, é menos de 10 anos. Se completou os 10 anos, então será agregado 10 anos ou mais. Tranquilo? Questão de número 126. É a mesma questão, pessoal, só que para a gente ver como que cai. Olha, o militar alistável elegível se contar com mais de... A resposta correta, vamos responder de uma vez, é a letra D. Na realidade não é a mesma questão, foi banca diferente, tempos diferentes, só que caiu da mesma forma. Então saiba, se cair na prova vai ser isso, olha. O militar alistável elegível, se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. A letra A está errado porque fala de 20 anos, não tem nada a ver. A letra B, 10 anos de serviço, será afastado, deve se afastar da atividade. Olha, a Fundação Carlos Chagas não considerou essa questão. Olha, 10 anos de serviço deverá afastar da atividade. Se ele tem 10 anos, ele já tem mais de 10 anos, gente. Só que desculpa, tá certo, a questão está correta. 10 anos deverá se afastar, está errado mesmo. Menos de 10 anos que deve se afastar da atividade. Desculpa, eu que errei. E a letra D está correta porque ele já tem 10 anos de serviço, será agregado. Ela não colocou aqui, olha, mais de 10 anos. Foi por isso que eu trouxe essa questão. Não colocou mais de 10 anos. Apenas 10 anos de serviço será agregado pela autoridade.
15 anos está errado, porque vai se afastar se tiver menos de 10 anos. E 5 anos de serviço? 5 anos será agregado pela autoridade superior? Não. 5 anos de serviço, ele deverá se afastar, não agregado, ok? Questão, então, de número 127. Somente a Constituição pode prever os casos de inelegibilidade por serem restrições aos direitos políticos, cabendo à lei complementar estabelecer somente os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade de legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e abuso do exercício de cargo ou emprego na administração direta ou indireta, certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou, pessoal. O texto do artigo 14, parágrafo 9, que nós vamos passar a ler, diz: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade, etc. Olha o que a questão dizia. Somente a Constituição pode prever os casos de inelegibilidade. Está errado. Lei complementar pode, é o artigo 14, parágrafo 9. Nós tivemos aqui a Lei Complementar número 135 de 2010. Lei Complementar altera a Lei 64, a Lei Complementar de 18 de maio de 90, que estabelece, de acordo com o artigo 9 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade. Portanto, está de acordo com a nossa questão. Lei complementar pode prever os casos de inelegibilidade. Essa questão foi em 2013. Somente a Constituição? Não, lei complementar. O que é lei complementar? É lei complementar à Constituição. Ela requer um quórum de maioria absoluta, diferente da lei comum, chamada lei ordinária, que basta a maioria simples. A maioria simples, todos nós sabemos, que é a maioria relativa, a maioria dos presentes. A maioria absoluta não é um número fixo. Por exemplo, 81 senadores. Maioria absoluta, 41. Então, ainda que tenha 50 senadores, a maioria absoluta será 41. Da lei complementar requer maioria absoluta. É lei complementar à Constituição. Questão de número 128. Analise as afirmações abaixo. Por favor, leia e marque a sua resposta. Já respondeu? Gabarito. Letra C. Ambos estão corretos. É o artigo 14, parágrafos 10 e 11. O mandato eletivo poderá ser impugnado. Pode sim. Ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação. Guarde que é 15 dias da diplomação. Não é 15 dias após a eleição, nem 15 dias após a posse do candidato. 15 dias após a diplomação. Instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção e fraude. Isso aqui é lindo na Constituição, na teoria. Na prática, toda eleição, principalmente a municipal ali, ela tem as fraudes, compra de voto, as cestas básicas e etc. E é muito difícil isso acontecer na prática, mas para a prova, 15 dias contados da diplomação. Item 2, a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária. Se ele quiser simplesmente agir com malícia, não respeitando a supremacia do interesse público, não respeitando o interesse público, ou manifesta má fé. Ele apenas quer prejudicar, ele perdeu a eleição e está chateado. Então ele vai responder na justiça se ele fizer isso, o autor, aquele que entrar com a ação. Então todas essas duas estão corretas. Questão de número 129, questão de 2014. Sobre a legislação eleitoral, assinale a opção correta. Gabarito. Letra C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Eleição, vamos supor, 3 de outubro. Essa lei que mudou o procedimento eleitoral foi de novembro, não se aplica na eleição seguinte. Agora, ela foi em agosto. Aplica-se na eleição, não daquele ano, do outro ano, porque já terá um ano
e 2 meses. Então é necessário lapso temporal de 1 ano. Quando que ela entra em vigor? Cuidado, pessoal. A lei que alterar o processo eleitoral não entra em vigor após 1 ano. Ela entra em vigor na data da publicação, não se aplicando que a eleição que ocorrer até 1 ano de sua vigência. Guarde o texto, principalmente se for prova CESP, ok? Então é a lei, não é resolução e não é outra forma. É dessa forma aí. Questão de número 130 para encerrar esse vídeo. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nas hipóteses abaixo, salvo no caso de... Resposta correta. Letra A. O texto do artigo 15 diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos. Primeira coisa, pessoal, olha, é vedada a cassação. Os direitos políticos não serão cassados, mas pode haver perda ou suspensão. Termos corretos: perda ou suspensão. Cuidado na hora da prova, porque pode cair assim: é vedada a perda dos direitos políticos? Não, a perda é possível e a suspensão não. Agora, é vedada a cassação de direitos políticos. Perda e suspensão se dará nos casos de que 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Um brasileiro naturalizado. Alemão naturalizou brasileiro e cometeu aqui o tráfico ilícito de entorpecentes. Teve a naturalização cancelada. Não é mais brasileiro, é estrangeiro novamente. Não é brasileiro naturalizado, perde os direitos políticos. Não pode votar nem ser votado. A questão incapacidade civil absoluta. A questão trazia incapacidade civil relativa. Esses aqui são os relativamente incapazes. No Código Civil, eles podem sim votar. Eles podem ter título de eleitor, se ele está. Os absolutamente incapazes, não. Eles aqui necessitam de representação. Eles necessitam de alguém que responda pelos seus atos. Então, não vão escolher, não vão poder votar. Incapacidade civil absoluta e não relativa. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Lembra do Collor de Mello? Ele teve seus direitos políticos suspensos enquanto durou aquele lapso de 8 anos. Depois ele teve seus direitos de volta. Foi suspenso. E 4. Recusa em cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º. Eleição, domingo, 5 de outubro, 3 de outubro. Alguém diz, não, a minha fé diz que eu não posso trabalhar no domingo, não vou trabalhar. Ele está protegido pela Constituição, mas vai ter que cumprir obrigação, prestação alternativa. Portanto, a Justiça Eleitoral diz, beleza, então você vai trabalhar aqui na segunda-feira, na redistribuição aqui das urnas, você vai fazer uma prestação alternativa. Ele se recusa, então suspensão dos direitos políticos até resolver essa situação. E o 4, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4 da Constituição. Improbidade administrativa. O artigo 37, parágrafo 4, prevê essa lei de improbidade administrativa, que nós até falamos sobre ela neste canal. E a lei de improbidade administrativa prevê que alguns crimes haverá, em alguns casos, a suspensão e a perda dos direitos políticos. Portanto, tranquilo. O único que está incorreto é a letra A. Aguardo você no próximo vídeo, em que nós falaremos dos partidos políticos. Esse é o tema. Vamos começar falando das questões sobre partidos políticos. Até a próxima.